Que a graça e a paz de Cristo seja sobre você, seja sobre a sua vida, seja também sobre a sua família, em nome de Jesus. Vamos orar neste momento. Pai, obrigado por esse dia tão importante que o Senhor nos dá. Momento de aprendermos mais um pouco de Ti e da Tua palavra. Que o Senhor fale aos nossos corações e nos ajude que sejamos praticantes da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Antes de nós começarmos o estudo de hoje, peço para você compartilhar isso com mais pessoas, o nosso canal no YouTube, Leonel Freitas de Carvalho. Compartilhe esse link com umas 5 pessoas, pelo menos, para que outras pessoas também possam acessar esse canal e serem abençoadas em nome de Jesus. Tá bem? Então eu conto com a sua inscrição no nosso canal, também conto com a sua participação. De um modo especial, a sua participação nos ajudando, transmitindo para outras pessoas. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Essa figura aqui não é do nosso templo, é um templo muito bonito, peguei pela internet, não sei de onde que se trata, mas é bonito, né? E aqui nós vemos os bancos vazios e um momento de expor a palavra de Deus. Nós estamos vivendo um tempo difícil e vamos falar então sobre a essencialidade da Igreja de Cristo. Nós sabemos que a Igreja de Cristo ela é essencial. Nesse tempo de pandemia, nós ficamos restritos a programações locais, com somente eu, a minha família. Depois a gente foi aumentando de pouco a pouco e hoje a gente já pode ter um número maior de pessoas. Mas foi um tempo muito difícil olhar para o templo, ver os bancos, os assentos, todos vazios. Isso enchia nosso coração de tristeza. Então, a Igreja de Cristo nunca sofreu um ataque como esse nos últimos dias, nos últimos 20 anos, né? E o ataque tem ficado acirrado, né? Por quê? Porque nesse caso da pandemia não consideraram as igrejas como uma entidade essencial para o ser humano, né? Agora tem uma coisa muito importante: quem não considera a Igreja de Cristo está ignorando o próprio Cristo. Porque a Igreja de Cristo ela é considerada a noiva de Cristo. E não é só de consideração, é por fato. Jesus deu a sua vida pela Igreja e ela é estabelecida como noiva, esposa de Cristo. Então a Igreja ela é 100% espiritual. Ela tem o seu valor diante de Deus. Isso é muito importante a gente falar. Há pessoas que às vezes falam assim: igreja tanto faz, tanto fez. Vamos ver isso aqui mais à frente, mas não é assim. Diante de Deus, a igreja tem um grande peso espiritual. A igreja de Cristo não é para dividir. O propósito da igreja é sempre unir. O dever da unidade é de todos, mas ela vai se desenvolvendo em cada um, em você. O critério de Cristo para a sua igreja é a unidade. E essa tem que lutar de todas as formas para ser mais que virtual, real. Nós precisamos lutar, por maior que seja o contato que nós tenhamos aqui, à distância. Você me vendo, depois se você deixar um like lá, depois se você escrever algum texto, eu vou saber que você assistiu, que você participou da nossa programação. Mas se você não fizer nada, simplesmente só assistir, só clicar lá um pouquinho e sair, eu não vou ficar sabendo de nada. Então o critério de Cristo para a sua igreja é a unidade. Por mais que a gente tenha esse contato virtual, o desejo de Deus é que tenhamos mais o contato real. O contato real ele faz grande diferença para Deus. Cada salvo por Jesus Cristo, que é obediente ao senhorio de Cristo, ele é membro do corpo de Cristo. Então ele é um membro espiritual e visível. Espiritual porque quando uma pessoa confessa Jesus no seu coração, essa pessoa passa a ser um filho de Deus. Então, espiritualmente falando, é uma coisa que aconteceu no íntimo daquela pessoa. Então ela tem essa resposta, ela tem essa convicção vinda de Deus através do Espírito Santo, que era um filho de Deus. E a forma visível que Deus tem para isso é que o senhorio de Cristo na vida de uma pessoa é visto quando essa pessoa se submete ao batismo nas águas. Ou seja, quando a pessoa ela é mergulhada nas águas. A palavra batismo significa mergulho. Então, quando a pessoa é mergulhada,
ela também traz um significado que Paulo escreve aos Colossenses. E fala que é um significado de sepultamento. Ou seja, o velho homem, a velha criatura ficou enterrado. E agora quando a pessoa está sendo tirada da água, ela está sendo ressuscitada, ou seja, ela está ressuscitando para uma nova vida com Cristo e para Cristo. Né? Então, quando a pessoa passa pelo batismo nas águas e também pelo batismo espiritual, que é a salvação em Cristo Jesus, claro que o batismo espiritual deve vir primeiro, né? Há casos que aconteceram depois, o meu caso mesmo é um desses. Primeiro eu batizei, depois eu tive uma salvação de fato. Né? Então, deixa eu ler essa frase de novo aqui para nós. Cada salvo por Jesus Cristo, obediente ao seu senhorio, é membro do corpo de Cristo e circula em suas veias o sangue dele. E é interessante que a ceia do Senhor traz o significado de sangue. Então, quando uma pessoa faz parte da igreja de Cristo, essa pessoa ela faz parte primeiro espiritualmente, através do batismo no Espírito Santo. E segundo, pelo batismo nas águas. E agora vem um terceiro ponto também que vai demonstrar que realmente faz parte do corpo de Cristo, é quando ela participa da ceia do Senhor, de modo especial do pão, simbolizando o corpo de Cristo, e do suco de uva, que representa o sangue de Cristo por conta dos nossos pecados. Um dos principais locais de oração individual tem sido mais do relacionamento virtual. Muitos se fecham no quarto, ao invés de encontrar com Deus, se prendem e se perdem. Não reconhecem sua perdição e se apresentam como desigrejados ou sem igreja. Parece que é uma solução, né? Mas é mais complicação. Igrejas são pessoas que se reúnem com pessoas. Fora isso, são membros. O membro, ou seja, o ramo não ligado, desligado está. Então, o que acontece? Jesus falou assim, vá para o teu quarto orar. E em teu quarto, em secreto, em segredo. Quando você estiver orando, Deus conhece todas as coisas, Ele conhece a sua mente, conhece o seu coração. E com isso tudo, Deus vai ouvir a sua oração. Muitas pessoas, nos dias de hoje, elas vão para o quarto. Não para orar, mas para se conectar. Não se conectar com Deus, mas se conectar com o mundo, com tudo que existe no mundo. Com isso, muitos se perdem, porque ali entra no mundo virtual, e o mundo virtual tem muitas opções que infelizmente prejudicam a vida de qualquer pessoa. Tem muitas opções boas, mas também tem opções ruins. Em João no capítulo 15, versículo 1, versículo 4, versículo 5, na Nova Bíblia Viva em Português, diz assim: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês, pois nenhum ramo pode dar fruto quando está separado da videira. Nem vocês podem produzir frutos se não permanecerem em mim. E o versículo 5, a parte B, diz: Separados de mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Por isso, quero voltar aqui nesse ponto anterior. Né? Muitas pessoas falam: eu posso ficar separado aqui, que não vai ter problema nenhum. Só que a palavra de Deus diz: o que a palavra de Deus diz no Evangelho de João? Que quem não está ligado na videira, e a videira é Jesus Cristo, quem não está ligado na videira, então ele está desligado. E uma vez desligado, quer dizer que ele não está em comunhão com Deus. A igreja é tão essencial, estamos falando da igreja de Cristo, né? Porque o Senhor Jesus falou assim, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Está aqui no versículo de número 4. Quando uma pessoa está buscando a Deus ou ela quer buscar a Deus, ela sempre tem que permanecer em Cristo. E Cristo vai orientar os passos dessa pessoa em direção a Deus. A tecnologia, ou seja, lives, videoconferências, etc., nós sabemos que isso tudo veio para ficar, mas não veio para substituir. Por quê? O relacionamento de uns aos outros, por mais contato virtual que tenhamos, ele não substitui o contato físico. Né? Que contato físico? Tocar, segurar, abraçar, beijar, cheirar, ouvir, falar, ver, sentir e assim por diante. Por mais que a gente tenha um contato virtual, a gente consiga ver a pessoa, sentir, ver que a pessoa está chorando, se emocionar com as lágrimas daquela pessoa e chorar junto com ela, a gente ainda não vê a lágrima ali presencial, a gente não sente
aquele molhado da lágrima. Então nós sabemos que é muito bom nós termos a parte tecnológica, mas ela nunca vai substituir a parte real, que é a parte de nós estarmos próximos uns dos outros. É interessante que Jesus estava no céu. E antes de descer dos céus para a terra, ele poderia falar, vou ficar só no contato virtual. Mas ele não fez isso. Por quê? Porque Deus é o Deus onipresente. Então ele vem, ele está presente em todos os lugares, em todas as épocas, em todos os tempos. O que ele faz? Ao invés dele falar, eu não vou ficar aqui no meu cantinho, entre aspas, né, e não vou me revelar ao homem. Ele fez o contrário, ele desceu para ter esse contato com o homem, com o ser humano. Né? A essencialidade da Igreja de Cristo está diretamente ligada ao sucesso da humanidade. Mais igreja, ou seja, mais senhoria de Jesus Cristo, mais contato com as pessoas, mais relacionamentos, mais participação, igual sucesso. Então, toda a humanidade ela é abençoada pela igreja. Ao longo do processo todo, ela foi abençoada pela Igreja de Cristo. Por quê? Quando uma pessoa se submete ao senhorio de Jesus Cristo, o que é isso? O Senhor Jesus manda e aquela pessoa obedece. Quando isso acontece, a humanidade é beneficiada. Agora, o contrário também acontece. Menos igreja, ou seja, distanciamento, isolamento e assim por diante, nós nos tornamos menos humanos. Então vai ter menos humanidade. Nós temos muitas famílias que estão vivendo só aqui, no contato da internet. E o que acontece com isso? Nós estamos vendo uma coisa, as pessoas não estão sabendo mais conversar, dialogar umas com as outras. Me lembro que, há um tempo atrás, eu coloquei uma mensagem, escrevi em caixa alta e em negrito. E a pessoa ligou brava para mim perguntando por que eu estava gritando com ela. E eu falei, não, mas eu não estou gritando. Eu estava elogiando você. Não, mas você elogiou gritando. E eu não aceito isso. Aí que eu fui entender que caixa alta e negrito era pior do que tudo. Era como se você estivesse gritando com a pessoa. Veja bem, as palavras que eu havia digitado eram palavras boas, positivas, e mesmo assim a pessoa entendeu errado. Por isso que eu sempre gosto de falar que o virtual nunca vai substituir o real. Ambos vão ter que andar juntos, mas o real ele tem que estar na frente. A essencialidade da Igreja de Cristo. A igreja que estamos tratando aqui nesse fato, nesse estudo, é a Igreja de Jesus Cristo. É a noiva de Cristo. É a esposa de Cristo, que se trata de quem? Dos salvos por Jesus Cristo. Aqueles que buscam santificação, que buscam relacionamento, ou seja, um conserto com Deus e com o próximo. O que a Bíblia chama de uns aos outros, de mandamentos mútuos, mandamentos de mutualidade. Então nós vamos tratar dessa igreja aqui. Nós não estamos tratando de denominações religiosas. Existem muitas denominações religiosas que não dá nem para enumerar praticamente, porque a cada dia surge uma mais nova que a outra. Por isso nós estamos falando da igreja de Jesus Cristo. A igreja de Cristo é somente uma, a igreja de Jesus Cristo. Em Romanos 12, de 1 a 5, na Nova Bíblia Viva em português, diz assim, portanto, queridos irmãos, eu apelo pelas misericórdias de Deus que vocês ofereçam seus corpos a Deus, que eles sejam um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não imitem a conduta e os costumes deste mundo, mas seja cada um uma pessoa nova e diferente, mostrando uma sadia renovação em tudo quanto faz e pensa. E assim, vocês aprenderão de experiência própria a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como mensageiro de Deus, digo a cada um de vocês: sejam honestos na avaliação de si mesmos, medindo seu próprio valor pela quantidade de fé que Deus lhes concedeu. Pois, tal como existem muitos membros em nosso corpo, e esses membros têm um trabalho diferente a executar, assim também é com o corpo de Cristo. Todos nós somos parte dele, e cada um de nós é necessário para fazê-lo completo. Assim pertencemos uns aos outros e cada um está ligado a todos os demais. Veja como que é importante. Deixa eu achar aqui o marcador, só para nós
analisarmos aqui um pouquinho, todos nós somos parte dele. Então a Bíblia fala assim, existem muitos membros em nosso corpo. Nosso corpo tem muitos membros. E cada um tem um trabalho a executar. Tem um trabalho diferente a executar. Então nós sabemos que isso aqui acontece. Cada um tem um trabalho diferente para executar. O que o apóstolo Paulo vai falar aos romanos, para mim também e para você? Que o corpo de Cristo é da mesma forma. Assim também é o corpo de Cristo. Olha, assim também é o corpo de Cristo. Então, o corpo de Cristo, da mesma forma, tem seus membros. Toda vez que nós pensarmos na Igreja de Cristo, devemos pensar que existem muitos membros. Cada um tem uma função. Por menor que seja, cada um tem uma função. Isso faz com que esse corpo seja completo. Então, quando uma pessoa falta um membro, ou falta uma atividade, essa pessoa é considerada incompleta. Mas nós somos completos quando estamos juntos uns com os outros. E aí, por isso que o apóstolo Paulo fala assim, olha, nós pertencemos uns aos outros. Pertencemos uns aos outros. Né? Mas ele fala assim, por quê? E cada um está ligado a todos os demais. Uma coisa muito importante, mesmo que aqui nesse dedinho tenha uma ligação, por menor que seja, ela vai correndo por aqui, vai correndo, vai chegar lá na ponta do pé. Eu estou exagerando, não estou falando nada cientificamente, ou olhando pela área médica. Mas estou querendo dizer o seguinte, que da ponta da cabeça até a planta dos pés, está tudo interligado. Mesmo que você não esteja diretamente ligado, está interligado indiretamente. Porque tem outras ligações e outras coordenações acontecendo. É importante olharmos para a Bíblia, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 12, 22 a 27 também diz, e alguns dos membros que parecem ser os mais fracos e os menos importantes são na realidade os mais necessários. E aqueles membros que achamos ser menos honrosos, nós os protegemos com todo cuidado. E os membros que parecem ser feios ou indecorosos recebem um tratamento especial, enquanto outros membros não exigem esse cuidado especial. Assim Deus armou o corpo de maneira tal que se dão cuidado e honra maiores àqueles membros que de outro modo poderiam parecer menos importantes. Isso produz harmonia entre os membros, não havendo divisão no corpo. Então, por mais que o ser humano, que a ciência médica esteja dividindo o corpo humano, aos olhos de Deus não tem essa divisão. Antigamente, na medicina, tinha o clínico geral, mas o clínico geral, na verdade, ele servia em todas as áreas. Ainda do dia de hoje é assim. Mas qual que é a diferença do clínico geral do tempo passado? O clínico geral do tempo passado funcionava da seguinte forma. O médico atendia em todas as áreas. E só existia ele, não tinha especialidade. Hoje nós temos especialidade de todo quanto é tipo. Mas aos olhos de Deus existe somente um corpo. Todos os membros, continuando aqui a leitura, depois desse achurado que eu fiz aqui, todos os membros têm o mesmo interesse uns pelos outros. Se um membro sofrer, todos os outros sofrem com ele. E se um membro for honrado, todos os outros se alegram com ele. Eis o que eu estou procurando dizer. Todos vocês juntos são corpo de Cristo. E cada um de vocês é um membro separado desse corpo. Então, presta atenção nessa palavra aqui, ó, que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele deixou bem claro para mim e para você. Essa última parte aqui, ela faz todo sentido na vida espiritual. Tem muita gente que fala assim, eu não preciso de estar reunido em grupo. Só que o apóstolo Paulo fala assim, olha, todos vocês são o corpo de Cristo. Todos vocês são o corpo de Cristo. Agora, cada um de vocês é um membro separado, né? Mas é necessário nesse corpo. Você tem a sua parte, você é necessário no corpo de Cristo. Se você é um salvo em Jesus Cristo, uma pessoa salva em Jesus Cristo, salvo por Jesus Cristo, e aceita o senhorio de Cristo na sua vida,
Então, nesse momento que isso tudo está acontecendo, no dia a dia da sua vida, você faz parte do corpo de Cristo, a igreja. Mas o apóstolo Paulo diz, orientado pelo Espírito Santo, para mim, para você e para os irmãos coríntios e também para os irmãos romanos, que cada um é um membro separado. Vamos continuar um pouquinho. A igreja perfeita é imperfeita. Nós sabemos uma coisa muito triste. O mundo está em desconstrução, né? Esse mundo da desconstrução está diante de nós. Desconstruir é a palavra do século. Estão querendo desconstruir os padrões bíblicos. Esses padrões, cada dia que passa, estão sendo desconstruídos e abolidos por meio de leis humanas. São valores, são princípios que estão sendo literalmente jogados no ralo. Estamos chegando ao tempo onde o esgoto está mais limpo que a superfície. Por quê? Porque os princípios estão sendo direcionados para lá. Com isso, a imundície vem à tona literalmente superficial, né? Porque tem a superfície, estão jogando ralo abaixo aquilo que é essencial. Automaticamente, literalmente, dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Então, quando a limpeza vai para baixo, a sujeira vem para cima. E vice-versa. Agora, se aqui está limpo, a sujeira só vai para baixo mesmo. E estão fazendo o contrário com a igreja. Então, a essencialidade da igreja de Cristo deve trazer a primeira ideia para nós que a igreja perfeita ela é imperfeita, né? Mas não no termo de desconstrução. A igreja ela é constituída de seres humanos e onde eles estão, lá não tem perfeição, né? E sabemos que por isso alguns não querem congregar, muitos talvez até não querem congregar. Então, ao invés de perguntar qual o futuro da igreja de Cristo, você devia se perguntar: qual é o meu futuro eterno? Onde eu vou passar a eternidade? A igreja perfeita, ela é imperfeita. Quando junior e pré-adolescente, ou seja, de 7 a 11 anos, eu mesmo me rendi à religiosidade e por isso eu participava dominicalmente de 4 igrejas. Eu queria espiritualidade, mas na verdade eu estava indo atrás da religiosidade. E eu estava 100% errado. Eu estava nessa miscelânea aí, procurando em 4 igrejas diferentes. Eu me frustrei e com certeza também devo ter frustrado alguém. Por quê? Quando procuramos religiosidade, a religiosidade humana, além de não fazer bem, faz mal. Todos se frustram ou frustrarão com a religiosidade. Com a espiritualidade, ninguém se frustra. Quem se frustra com a igreja de Cristo é porque deixou a espiritualidade de lado. Toda vez que a gente coloca de lado a espiritualidade verdadeira, que é baseada na Bíblia, na oração, na comunhão uns com os outros, visando sempre a adoração a Deus, que eu falo que é o cristão boca. Então, quando eu deixo essas coisas de lado, aí eu estou deixando a minha espiritualidade de lado. Posso até defender com unhas e dentes a religião, mas a espiritualidade, que é o mais importante, ficou de lado. Por buscar a espiritualidade é que Jesus Cristo conviveu com os discípulos e se dispõe a conviver comigo e com você. Porque eu sou imperfeito. Desculpe falar, mas você também é imperfeito. E uma vez imperfeitos, não tem como haver perfeição. Mas quando aquele que é perfeito, que é Jesus Cristo, ele passa a trabalhar na nossa vida. Essa igreja imperfeita, constituída de pessoas imperfeitas, ela se torna perfeita. Não por nossa causa, mas por causa de Cristo. A igreja perfeita é aquela em que os membros se reconhecem como imperfeitos, que estão sendo transformados pelo senhorio de Jesus Cristo, através da ação do Espírito Santo. Então, uma igreja perfeita é aquela que os membros, os participantes daquela igreja, sempre reconheçam que eles precisam de ajuda do Espírito Santo. E, submissos ao senhorio de Cristo, essa ajuda acontece. Viu? Quando a gente se submete ao senhorio de Cristo, nós recebemos essa ajuda.
Em João 16, de 8 a 10, na Nova Bíblia Viva em Português, diz: E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça divina, porque eu vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Toda vez que a gente fala sobre perfeito e imperfeito, ou seja, que estamos falando de nós somos imperfeitos, buscando a igreja perfeita e ser essa igreja perfeita, nós devemos fazer algo. Que algo que é esse? O Espírito Santo ele tem um papel na vida de todo ser humano. Convencer essa pessoa, convencer. Fazer essa pessoa entender que ela tem um pecado, que a justiça de Deus acontece, e junto com a justiça de Deus, imputada a nós por meio de Cristo, vem o juízo divino também. Tudo aquilo que nós fazemos tem consequência. E como tem consequência, precisamos consertar a vida com Deus e pedir a Ele que conserte nossa vida com Ele. Mas primeiro tem que ser da nossa parte, da minha parte, da sua parte, individualmente falando. Então, permita ao Espírito Santo limpar a sua vida diante de Deus e dos homens. Limpar a sua vida diante de você mesmo, diante de si e também do próximo. Somente Ele, somente o Espírito Santo, ele tem a capacidade de nos livrar da religiosidade imperfeita e nos transportar para o reino maravilhoso da luz de Deus. Onde que é isso? É na verdadeira espiritualidade. Você tem que permitir, deixar o Espírito Santo trabalhar na sua vida, transformar a sua mente, transformar o seu coração. Para isso, peça ajuda ao Espírito Santo. Diga, ó Espírito Santo, me ajuda a limpar a minha mente, limpar o meu coração, que as minhas atitudes sejam atitudes realmente que glorifiquem o nome do Pai eterno. Você precisa orar desse jeito. Nosso segundo ponto, a essencialidade da Igreja de Cristo. Faça parte da Igreja de Cristo. Quando a gente fala de faça parte da Igreja de Cristo, você tem duas opções. Só frequentar ou se tornar um membro frequente. Então tem um ditado popular que fala assim: por que o cachorro entrou na igreja? A resposta: porque a porta estava aberta. Certa feita eu convidei várias pessoas para congregarem e elas não foram congregar conosco. Aí passou um tempo, essas pessoas chegaram e disseram: eu até passei perto da igreja, estava aberto, a luz estava acesa, tinha gente lá, mas eu fiquei com vergonha de entrar. Não sabia se podia. E aí eu me lembro então desse ditado popular. Né? E pensando assim, frequentar a igreja é fácil. Por quê? Porque qualquer cachorro frequenta. Eu não estou comparando você com o cachorro, mas eu já pastorei alguns fiéis caninos. Né? Eles sempre estavam presentes nos dias de culto, tanto em Itaporanga, São Paulo, quanto Barão de Antonina, São Paulo. Tinha uma ocasião que iam 2, 3 cachorros, iam, ficava até o culto terminar e depois iam embora. Alguns deles, a maioria deles, né, sempre acompanhando o dono, a dona, participavam do culto e depois iam embora. Né? Então, se um cachorro sabe o caminho da igreja, nós também devemos saber. Longe de mim comparar você com o cachorro. Mas eu quero dizer que se os animais sabem buscar a Deus, mesmo que seja indo atrás do dono. E por falar nisso, é muito importante isso. Que quando a gente vai, alguém vai junto com a gente. Mas a gente tem que ter constância para isso acontecer. Para fazer parte da Igreja de Cristo, você precisa de dor. Né? Em outra ocasião, vou falar mais sobre esse acróstico dor. Né? Vou falar só um pouquinho aqui sobre ele. Dói fazer parte da Igreja do Cristo da Cruz. Dói. Porque você precisa anular sua religiosidade. Você tem que buscar a verdadeira espiritualidade que está somente em Jesus Cristo e não nas diversas religiosidades. Então dói. Dói fazer parte da Igreja do Cristo da Cruz. Vendendo por aí estão muitos vendedores de fés que estão vendendo o quê? Estão vendendo um Jesus genérico, light, né? Onde tudo é permitido e nada
Você não vai ter que sofrer nada por seguir a esse Jesus. O Jesus da cruz é um exemplo para nós que não é fácil seguir a Ele. Ele próprio disse: quem quiser seguir a mim deve abandonar sua própria vida. E abandonar a própria vida, os parentes e assim por diante, envolve dor. Porque você vai ter que ficar distante deles. E você vai ter que ficar perto de Deus. Isso já tem que dar todo o significado para a sua vida. O que é dor? Disposição. Você precisa abrir sua vida para Deus. E tem que ser uma disposição intencional do seu coração. Você tem que ter essa disposição para isso. Você tem que ter obediência, ou seja, você tem que obedecer realmente à palavra de Deus. Não é simplesmente ouvir, entrar num lado, sair no outro. Você precisa ouvir a palavra de Deus. Você precisa de renúncia. Ou seja, diariamente priorizar a vontade de Deus. A Bíblia fala que Jesus Cristo, ele era um homem de dores. Um homem de dor. Então, é isso que ele exige de cada um de nós também. Essas coisas aqui, disposição intencional, obediência e renúncia, foram coisas que Jesus fez por mim e por você, pela Igreja de Cristo. Então, nosso objetivo é cada dia mais fazer parte da Igreja de Cristo. Mesmo com muita dificuldade, incômodos, mas procurando fazer a vontade de Deus sempre, com dor. Dor significa novo nascimento, adoção como filhos de Deus. A religiosidade nos prende no nascimento natural, mas a espiritualidade ela vai nos transcender, vai levar além, vai levar para o nascimento espiritual. Em João 1, 12 e 13, na Nova Bíblia Viva em português, diz: mas a todos que o receberam, aos que creram nele, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Eles não se tornaram filhos de Deus pelos meios naturais, não por um novo nascimento físico, como resultado do desejo humano, mas da vontade de Deus. Olha, fazer parte da Igreja de Cristo é necessário um novo nascimento. E não é nascimento físico, é nascimento espiritual, que acontece segundo a vontade de Deus nos corações daqueles que se abrem para Ele. Por isso, em Romanos 10, 9 a 11, e o versículo 13 diz: pois se você confessar com seus próprios lábios que Jesus Cristo é o seu Senhor, crendo do fundo do coração que Deus o levantou dentre os mortos, você será salvo. Porque é crendo de coração que o homem se torna reto para com Deus, e com a boca que se confessa a sua salvação. As Escrituras nos dizem: todo aquele que crê em Deus jamais será decepcionado, porque todo aquele que chamar pelo nome do Senhor será salvo. Uma outra tradução nesse versículo 13 diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A Bíblia diz que você precisa confessar com seus próprios lábios. Mas confessar o quê? Confessar que Jesus Cristo é seu Senhor. Você tem que confessar que Ele é seu Senhor. Crer de todo o seu coração que Deus o levantou dentre os mortos, ou seja, que Ele ressuscitou. Porque é com a boca que você vai fazer essa confissão. É interessante que aqui no versículo 11 diz que todo aquele que crê em Deus jamais será decepcionado. E aí eu quero passar para um outro ponto aqui. Se você se frustrou, se decepcionou ou decepcionou alguém, ou até mesmo frustrou a Igreja de Cristo, é tempo de você voltar. E volte logo em nome de Jesus Cristo. Por quê? Porque Ele está vindo buscar a sua igreja a qualquer dia e hora, que pode ser agora. Faça parte da Igreja de Cristo. Se você já fez parte da Igreja de Cristo, é tempo de voltar. Ah, mas eu fiquei muito decepcionado. Eu fiquei muito triste, frustrado com o que aconteceu. Volte. Nós estamos falando de uma igreja que ainda é imperfeita, mas que no último dia essa igreja será perfeita. Volte a fazer parte da Igreja de Cristo. E nosso último ponto. A essencialidade da Igreja de Cristo é para reunir hoje e eternamente.
Deus tem prazer em se reunir conosco e um dia nós nos reuniremos com Ele. O céu, ou seja, Jesus Cristo, Ele desceu até nós e um dia nós vamos subir até Ele. Vamos subir até Jesus. Ele vai vir de encontro a nós nas nuvens e nós vamos nos encontrar com Ele nas nuvens, diz a palavra de Deus. Então, essa reunião que vai acontecer eternamente, ela precisa acontecer também hoje. Em João 14, de 1 a 3, na Nova Bíblia Viva em português, diz que o coração de vocês não fique aflito. Creiam em Deus, creiam também em mim. Existem muitas moradas na casa do meu Pai. Se não fosse assim, eu lhes diria: vou preparar moradas para vocês. E quando tudo estiver pronto, então eu virei buscar todos, para que possam sempre estar onde eu estiver. Olha onde que Jesus falou: para que vocês possam estar onde eu estiver. Ou seja, aquele que é salvo por Jesus Cristo, ele deve sempre estar procurando exatamente estar em reunião uns com os outros. Porque no momento que Jesus subiu aos céus, ele fez uma promessa. E essa promessa, eu vou preparar lugar para vocês. Então tem lugar para mim e tem lugar para você. A ordem divina é que nós devemos nos reunir, de corpo, de alma, de espírito, de olho sempre na eternidade, com a iminente segunda e última volta de Jesus Cristo. Por que a gente fala iminente, segunda e última? Porque ele veio a primeira vez e falou que eu volto só a segunda. E essa segunda é a segunda e última. Não vai haver uma outra oportunidade. Nós sabemos que ele já veio. E sabemos que ele veio uma segunda vez. Só que essa segunda é a última. Não vai ter uma terceira. Então já devemos então nos preparar exatamente para isso. Por isso, Hebreus 10, 24 e 25 diz: vamos procurar animar uns aos outros, a sermos amorosos e praticarmos o bem. Não descuidemos dos nossos deveres na igreja, nem das suas reuniões, como algumas pessoas fazem, mas animemo-nos e nos admoestemos uns aos outros, especialmente agora que o dia da sua volta está se aproximando. Uma outra tradução vai falar assim, o dia com D maiúsculo, falando da volta de Jesus. O autor aos Hebreus ele fala assim: não descuidemos dos nossos deveres na igreja, nem das suas reuniões, como algumas pessoas fazem. Sabemos que existem pessoas que não levam a igreja de Cristo, não consideram ela como essencial. Mas por que ela é essencial? É exatamente para nós nos reunirmos hoje e nos prepararmos para estar com Cristo um dia. Por isso que a igreja ela tem os seus deveres, ela tem as suas obrigações. E quando a gente fala de igreja, né, nós estamos pensando em igreja, instituição, organismo vivo e organização, nas duas coisas. Então, não deixemos de congregar, não nos descuidemos das reuniões, diz a palavra de Deus. Né? Então, não falte às reuniões. Você tem o seu valor. Ah, mas eu chego lá, eu sento, eu entro mudo e saio calado. Não importa. A ordem divina é: não deixe de congregar, não deixe de participar das reuniões, não deixe de cumprir com as suas obrigações, com os seus deveres para com a igreja de Cristo. Congregue, busque a Deus com fidelidade. E com certeza, a hora que você vê que esse dia que está se aproximando é a volta de Jesus, você estará pronto para subir com ele. Os primeiros cristãos, conhecidos como cristãos primitivos, eles promoviam batismos e ceiavam constantemente. Por quê? Porque eles tinham um desejo muito forte da vinda de Jesus Cristo. E eles também tinham um desejo muito forte de estar com Cristo para sempre, sempre, sempre. Então eles se reuniam, eles tinham batismos, eles tinham ceias, eles tinham celebrações, eles tinham festas, e sempre de olhar no céu, esperando a volta de Jesus Cristo. A igreja de Cristo, eu e você, somos nós. Não pode se reunir somente porque aqui na terra é bom.
mas porque lá no céu vai ser muito melhor. A igreja de Cristo só tem um propósito. E o propósito da igreja de Cristo é um propósito eterno. Todo grupo que enfatizar o terreno é instrumento de Satanás para desviar a vontade do Deus eterno. Então, todo grupo religioso que prometer mundos e fundos aqui na Terra e não ficar falando de espiritualidade, de céu, de inferno, dessa realidade espiritual que existe, pode saber que é um instrumento do inimigo para atrapalhar a sua fé. Por isso, precisamos com sinceridade analisar a nossa vida à luz do senhorio de Cristo, se realmente nós temos sido servos do Altíssimo ou não. Se o orgulho está tomando um espaço no nosso coração, na nossa mente, e está nos impossibilitando de congregar. Às vezes pode ser o pecado do orgulho ou outro tipo de pecado. Mas a Bíblia diz que a igreja ela tem que ser acessível a todos. Por isso o Senhor Jesus falou, não necessitam de médicos os sãos, mas sim os doentes. Ou seja, se você não quer ir porque você acha que tem muitos pecados, é motivo de você ir e procurar consertar essa vida de pecado. Se você acha que você não tem pecado e não precisa ir, e que as pessoas que estão ali são muito ruins, são inferiores a você, você precisa ir também, porque tem um pecado chamado orgulho e você de repente tem praticado esse pecado. Ou seja, achando que não tem necessidade de estar junto com outras pessoas. Olha, cuidado. O orgulho é um dos pecados, se fôssemos classificar, junto com a soberba, dos mais perigosos. Nós precisamos nos reunir sempre, estarmos juntos. Se você deseja viver os propósitos de Deus nessa vida, na vida terrena e na vida eterna, você precisa assumir a sua dor. Não dor por conta do pecado, mas da liberdade do pecado, da liberdade desse pecado. Porque você vai falar sim para Deus e para a igreja de Cristo, e não para si mesmo, não para o mundo, não para os desejos da carne. Concluindo, a essencialidade da Igreja de Cristo promove transformação individual, familiar e coletiva. Toda pessoa que passa a buscar a Deus tem a sua vida transformada e automaticamente transforma a sua família, transforma os seus colegas de escola e de trabalho. A essencialidade da Igreja de Cristo ela ajunta os que estão em transformação numa localidade, numa comunidade, numa irmandade, numa igreja. Toda pessoa que está sendo transformada, é um processo, né? Está sendo transformada, então essa pessoa ela vai falar, eu quero participar desse grupo para estar consertando minha vida com Deus, que é o cumprimento dos mandamentos de mutualidade uns aos outros. A essencialidade da Igreja de Cristo prega a eternidade com Deus. Mesmo o mundo dizendo não, o tempo inteiro falando não, para as coisas de Deus. Nós sabemos muito bem que as coisas do homem elas são passageiras, mas as coisas de Deus elas duram e duram eternamente. A Igreja de Cristo é essencial para a minha vida, para a sua vida, para a humanidade. Porque Cristo, ele sempre promove restauração nesta vida, salvação nesta vida, que vai resultar em salvação eterna. Que Deus abençoe sua vida, abençoe seu coração, abençoe sua família, e Ele possa nos proporcionar oportunidades de estarmos juntos aqui na Terra. E se essa oportunidade não chegar, que estejamos juntos no céu, comemorando, celebrando juntos com a Igreja de Cristo. Amém? Essa é a nossa oração, esse é o nosso pedido a Deus. Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado por esse dia, pelo tempo que podemos passar aqui. Que a tua boa mão nos acompanhe, nos guarde, proteja e livre de todo mal. Em nome do Senhor Jesus nós oramos e pedimos. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida, compartilhe com outras pessoas mais, em nome de Jesus.
Até a próxima, com a bênção do nosso Deus.